Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de probabilidade. Hoje a gente vai iniciar o tópico de probabilidades, né, a nossa primeira aula sobre probabilidades, e o roteiro que a gente vai ver na nossa videoaula vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai falar de alguns conceitos elementares em teoria das probabilidades, alguns conceitos que são iniciais, são preliminares, né? Base para a construção da função probabilidade, que vai ser o segundo tópico que a gente vai ver. A gente vai definir o que é uma função probabilidade. E num terceiro momento a gente vai ver alguns exemplos de funções probabilidade, né? De função probabilidade em diferentes contextos. Muito bem. Inicialmente, a primeira definição que a gente precisa fazer é o conceito de espaço amostral. Tá? No universo de probabilidades, a gente tem que definir o que é o espaço amostral. O espaço amostral ele vai ser um conjunto, né, de resultados possíveis de um experimento ou um fenômeno ao qual a gente vai estar interessado em observar. Perceba que eu destaquei aqui a palavra conjunto, porque toda a definição e toda a teoria associada a conjuntos, ela vai ser necessária a partir de então para a gente lidar com teoria das probabilidades, né, com cálculo de probabilidades. E a definição do espaço amostral ele é um conjunto, né, de resultados possíveis de um fenômeno a ser estudado. Vamos ver algumas situações, alguns exemplos então de espaços amostrais. Primeiro vamos considerar um lançamento de uma moeda. Obviamente, uma moeda tem duas faces, né, e a gente vai observar o fenômeno lançar a moeda e observar a face a face resultante. Neste caso, então, o espaço amostral, identificado como ômega, né, a simbologia ômega aqui, ele vai ter dois resultados possíveis, né? O cara e coroa, head e tail, tá? Eu posso fazer o lançamento de um dado e observar a face que é resultante, né? A face que é observada. No caso específico, a gente teria aqui o nosso espaço amostral como os seis resultados, as seis faces, né, que poderiam ser observadas no resultado. Então, a face 1, face 2, face 3, 4, 5, 6. A escolha de um indivíduo na população. Então, a gente pode considerar a população de indivíduos de uma cidade, de um país, ou mesmo do mundo, de maneira geral, e tomar um indivíduo, né? Escolher um indivíduo ao qual se tenha interesse em fazer algum tipo de pesquisa, mas o fenômeno, né, ou o experimento em questão aqui seria a escolha de um indivíduo da população. Naturalmente, o espaço amostral definido aqui, o ômega, seria o conjunto dos indivíduos da população, porque eles podem, o resultado desse fenômeno, né, pode ser cada um dos indivíduos que figuram na população. Portanto, fulano, ciclano e assim por diante, até todos os indivíduos tomados na minha população. A escolha de um número, também podemos trabalhar com a escolha de um número, é, também de maneira... É, a escolha por si só, nesse caso aqui, a gente ainda não está trabalhando com a forma de escolha, mas simplesmente escolher um número em um conjunto específico qualquer. Como a gente vai tomar aqui o maior conjunto conhecido, que é o conjunto dos reais, né? Na verdade, não o maior, mas um conjunto de referência, o nosso espaço amostral, então, é o conjunto dos reais, né? O conjunto de resultados possíveis está dentro dos reais. Muito bem. A partir daí, então, agora a gente vai definir o conceito de evento, tá? Definimos o espaço amostral e definimos um evento. O que é um evento? Um evento é um subconjunto,
de um espaço amostral. Considerando que o espaço amostral também é um conjunto, né? Ele é um conjunto, o evento vai ser um subconjunto desse espaço amostral. De maneira análoga, então, eu tenho, considerando os exemplos anteriores, o espaço amostral sob o lançamento de moedas, né? Ou de uma moeda, na verdade. O espaço amostral é cara e coroa. Quais os eventos que eu vou ter associados a este espaço amostral? Bem, o primeiro e mais elementar é o conjunto vazio, né? Que é um evento. Por quê? Porque ele é um subconjunto do nosso espaço amostral HT aqui. Um conjunto contendo o elemento H, né, ou o head, a face cara da moeda, também é um evento, né, desse espaço amostral aqui, ó. Né? Por quê? Porque ele é um subconjunto desse espaço amostral. Eu teria o coroa também como um subconjunto. E, finalmente, o próprio ômega também sendo um subconjunto de si próprio, né, óbvio. Ele também é um evento a partir deste espaço amostral ômega definido. Perceba que nesse caso aqui, ó, nessa situação, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 eventos associados a esse espaço amostral. Não há outro evento, não há nenhum outro evento associado a esse espaço amostral. Ok. No caso do lançamento de um dado, no qual eu tinha definido o nosso espaço amostral como 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, o conjunto, as faces, né, o conjunto das faces que podem ser observadas como resultado, eu tenho naturalmente o conjunto vazio, como também um evento deste conjunto, né, ou melhor, desse espaço amostral. Eu tenho o conjunto contendo a face 1, né, o resultado 1 somente, o resultado 2 e todos os outros resultados, né, individualmente em um conjunto, 3, 4, 5, 6. Né? Mas para além desses conjuntos, né, para além desses subconjuntos, né, que são definidos aqui como eventos, eu tenho mais subconjuntos no conjunto ômega. Exemplo, eu tenho o subconjunto contendo a face 1 e 2. Então, é um subconjunto. 1 e 3 é também um subconjunto. 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Assim como todas as combinações existentes aqui, 2 a 2, também serão eventos de ômega. Combinações 2 a 2, combinações 3 a 3, combinações 4 a 4, combinações 5 a 5, até combinações 6 a 6, que só tem uma, né? Porque, visto que o nosso elemento tem 6, tem nosso espaço amostral aqui, tem 6 elementos aqui. Então, novamente, aqui eu tenho um conjunto de eventos, né, definidos, que são eventos deste espaço amostral. No caso do conjunto associado aos indivíduos de uma cidade, né, a escolha de um indivíduo de uma cidade, o fenômeno, e o espaço amostral, a população de maneira geral, né, eu teria o conjunto vazio, o conjunto com um indivíduo, os conjuntos com um indivíduo, o conjunto com 2 indivíduos, o conjunto com 3 indivíduos, e assim por diante. Conjuntos com 4 indivíduos, né, todos os conjuntos possíveis com 4 indivíduos, que dê redundaria nas combinações. Como esse conjunto é muito grande, né, geralmente uma população de médio porte, de uma cidade de médio porte varia de 100 mil, né, 150 mil habitantes, eu terei que o conjunto de eventos possíveis aqui é um conjunto muito grande. Por fim, né, o maior subconjunto, né, colocando aqui em termos de tamanho de subconjunto, o maior evento definido a partir do ômega é o próprio ômega
também ele é definido como um evento do espaço amostral. Em todos os casos anteriores, a gente está lidando com um conjunto que é numerável, né? Embora esse conjunto, o último conjunto aqui, seja um conjunto muito grande, né? E a gente até em termos de aplicação prática, a gente olha para esse conjunto de maneira como infinito, né? Como uma população infinita. Mas todos os casos anteriores, né? E ele também o conjunto é numerável. No caso, no último caso aqui, onde o nosso espaço amostral era definido a partir da escolha de um número, né? Perceba que nosso espaço amostral aqui é o conjunto dos reais. E esse conjunto é não enumerável. E eu posso também, é óbvio, que construir eventos a partir dos reais. O que seriam eventos possíveis no conjunto dos reais? São subconjuntos. Então, eu posso considerar intervalos, né? Nesse caso aqui, o inicial, um intervalo aberto, xy, né? Dado que o x e o y, os valores, né, dos limites aqui, eles estejam dentro do conjunto dos reais. Então, um intervalo é um subconjunto do conjunto dos reais, assim como todas as outras opções, intervalos fechados e abertos respectivamente, e suas álgebras, né? Ou seja, e operações entre esses intervalos, operações de união, operações de interseção e assim por diante. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma definição do conceito de sigma-álgebra, tá? Que a gente vai representar, denotar com a simbologia de um beta, né, em negrito aqui. A sigma-álgebra também é chamada de campo de Borel. E o que ela é? Ela vai ser o seguinte, ela vai ser um conjunto, né, de eventos. Lembre-se que quando a gente trabalhava com conjunto de eventos, de subconjuntos, a gente usava a notação, quando apresentada a teoria de conjuntos, a notação de família, né? Então, é um conjunto de eventos, nesse caso subconjuntos. Eu vou identificar esses eventos como eventos A, de ômega, ou seja, do nosso espaço amostral, tal que. É preciso ficar claro que a sigma-álgebra é um conjunto de eventos. Só que tem que respeitar algumas regrinhas, esse conjunto de eventos. Primeiro, para ser sigma-álgebra, o conjunto vazio tem que pertencer à sigma-álgebra, né? Então, nesse conjunto aqui de eventos, o evento vazio ele tem que sempre estar na sigma-álgebra. A segunda propriedade é que, assumindo que um conjunto A, ou melhor, que um evento A aqui, ele pertence à sigma-álgebra, o complemento desse evento, né, também tem que estar na sigma-álgebra, tem que estar nesse conjunto de referência. Se chamar de fecho sobre complemento. Fecho porque a operação complementar também está no conjunto de referência, nesse caso, que a gente está chamando de sigma-álgebra. A terceira propriedade é que, assumindo alguns eventos, né, denotados como A1, A2, A3 e assim por diante, pertencentes à sigma-álgebra, eu vou ter que a união desses eventos também pertencem à sigma-álgebra. Então, sejam quaisquer eventos que estejam dentro da sigma-álgebra, né, ou pertencentes à sigma-álgebra, a união desses eventos também vai estar pertencente. Essa é chamada um fecho sobre união, né? Ou seja, porque a união de eventos dentro daquele conjunto também está dentro daquele conjunto, ou pertence àquele conjunto. Ok, vamos ver alguns exemplos de sigma-álgebra a partir dos conjuntos, alguns conjuntos hipotéticos aqui de referência, e vamos fazer as checagens. Então vamos lá. Primeiro,
A gente vai trabalhar, vamos trabalhar com o espaço amostral do primeiro exemplo que a gente citou, que era o fenômeno de lançamento de uma moeda e observação da sua face. Lembrando que o espaço amostral, o ômega lá era HT. Então vamos olhar esse primeiro exemplo chamado o beta 1, sigma, né, o sigma álgebra 1, o beta 1, que vai ser igual a vai ser um conjunto contendo o conjunto vazio e o próprio ômega. E agora eu faço a pergunta: esse conjunto ele é uma sigma álgebra? Para fazer isso, eu preciso olhar para as regras que a sigma álgebra me impõe, né? Primeiro, a primeira regra é que o conjunto vazio ele pertença à sigma álgebra. Sim, o conjunto vazio está aqui na sigma álgebra. Portanto, sob essa regra, ele ainda pode ser uma sigma álgebra. Segunda regra, para todo conjunto A, né, eu tenho que, se o A pertence ao sigma álgebra, o A complementar também pertence. Nesse caso, eu tenho só dois conjuntos, né, A hipotético. Então, o primeiro deles é o conjunto vazio, portanto, o conjunto vazio pertence a sigma álgebra, o complemento do conjunto vazio seria o conjunto universo, ou seja, o próprio espaço amostral. Ele também pertence a sigma álgebra. Portanto, essa regra é válida. Se eu reaplicar a mesma propriedade para o próprio espaço amostral, eu vou obter o mesmo resultado, ou seja, essa regra também é válida aplicada a esse conjunto. E, finalmente, se eu tiver uma lista de conjuntos pertencentes à sigma álgebra, a união deles também pertence à sigma álgebra. Nesse caso, eu tenho dois conjuntos só. A união do conjunto vazio com o conjunto universo, aqui em referência, que é o espaço amostral, ela é o próprio espaço amostral. Portanto, essa regra também está válida, né? Vazio e espaço amostral pertencem individualmente, né, separadamente, à sigma álgebra, e a união deles, que vai dar, no caso, a união do vazio com o, o espaço amostral, também vai pertencer à sigma álgebra, porque o resultado dela é o espaço amostral. Ou seja, esse primeiro exemplo é uma sigma álgebra, né? É sigma álgebra. Segundo exemplo, que a gente vai colocar aqui. Agora, o segundo exemplo é um conjunto, né, uma família de conjuntos que tem todos os eventos do espaço amostral, que a gente citou ao explicitar os eventos do fenômeno, né, ou melhor, do experimento de lançamento de moedas, todos estão listados aqui. Então, para esse caso também, se eu reaplicar todas as propriedades aqui, as três propriedades, para todos os conjuntos, eu vou ter que elas obedecem às três propriedades, né? Essa família obedece às três propriedades e, portanto, é uma sigma álgebra. Rapidamente, só para a gente ilustrar, a diferença adicional que a gente tem dessa primeira para o segundo caso é a inclusão dos HTs. Então, no caso aqui, o complemento do conjunto H, né, seria o próprio conjunto T. Então, a segunda regra estaria adequada aos dois indivíduos aqui, né, aos dois elementos aqui. E a terceira regra seria que a união dos dois eventos, né, de todos os eventos aqui, mas vamos focar nesses dois aqui, ela também, a união deles tem que estar dentro da sigma álgebra. No caso, a união do HT, né, seria o próprio espaço amostral, que também está figurando na sigma álgebra. Portanto, esse é um exemplo onde eu tenho uma sigma álgebra do meu espaço amostral. Vamos ver esse terceiro exemplo, né, o beta 3 aqui. Ó. No caso do beta 3, eu agora coloquei o conjunto vazio, o conjunto só contendo a observação H e o ômega. Então, nesse caso, a gente vai olhar
para uma das propriedades que não está atendida. Então, se eu focar aqui no conjunto contendo a face H, né, a cara, eu vou ter que ele pertence a sigma álgebra, ao beta 3. Mas o seu complemento, que seria, aplicando a propriedade 2 aqui, ó, o seu complemento seria o conjunto contendo só a face coroa. Então, esse conjunto aqui, ó, né, este evento, contendo o resultado T, ele é exatamente o complementar desse evento aqui. Naturalmente, ele não está aqui na sigma álgebra, né? Se ele não está na sigma álgebra, essa regra aqui ela não é válida para todos os elementos em beta 3. Portanto, eu tenho que o beta 3 não é a sigma álgebra, tá? Ele não é definido como uma sigma álgebra. Ok, vamos ver o exemplo dos dados, tá? No caso dos dados, de maneira análoga, eu vou colocar o conjunto contendo vazio e ômega, e ele também é uma sigma álgebra, porque se a gente aplicar as três propriedades, nesse conjunto aqui, as três propriedades, né, serão satisfeitas. Esse conjunto aqui, ó, e aqui é uma particularidade, esse conjunto aqui também será uma sigma álgebra, tá? A gente vai ter como resultado que se você incluir um conjunto, né, que tenha o evento vazio, o evento espaço amostral e uma partição do espaço amostral em dois grupos, né, ou em dois conjuntos só, sempre eu teria uma sigma álgebra como resultado, mas tem que ser em dois grupos só, né, dois conjuntos nesse caso. Perceba que é uma partição porque a interseção desses eventos é nula, né, desses dois eventos aqui, e a união deles dá o próprio espaço amostral. Então, nesse caso também eu tenho, se eu aplicar todas as três propriedades, eu vou ter como resultado que as três propriedades serão satisfeitas, né, as três regras serão satisfeitas, e, portanto, esse conjunto é uma sigma álgebra. O conjunto das partes, tá? Lembrando que o conjunto das partes é o conjunto de todos os eventos possíveis de ômega, né, as partes de ômega, também vistas na aula sobre teoria dos conjuntos, né, aula sobre operações, enfim, que foi tratado o tema de conjuntos, e lá a gente vê o conjunto das partes, né, de ômega, que vai definir como todos os subconjuntos de ômega, né? Também tenho como resultado que todo conjunto de partes, das partes de um espaço amostral, ele também vai ser definido como uma sigma álgebra. E, finalmente, eu vou usar um exemplo aqui, o beta 4, no qual eu coloquei o conjunto vazio, o conjunto ômega e vários eventos, né, na verdade. O evento contendo a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5, a face 6. Perceba que cada um desses é um evento. Esse é um evento, esse é um evento, esse é um evento, esse é um evento e assim por diante. Qual que é o problema aqui, né? Se eu pensar em termos das propriedades e se eu observar a segunda propriedade a respeito de sigma álgebra, eu vou ter que eu tenho para qualquer i, né, qualquer face que eu tenha pertencente a sigma álgebra, usando como exemplo aqui uma face i genérica qualquer, o complementar dela seria o conjunto contendo todos os outros resultados. Então, a exemplo, se fosse o 1, o complementar seria 2, 3, um conjunto contendo 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode ver aqui que, uma vez que esse conjunto está dentro da sigma álgebra, o seu complementar não está. E, portanto, a segunda regra é rejeitada, né? Ela não é válida, e aí eu tenho que esse conjunto, beta 4, não é uma sigma álgebra. Ok. E o conjunto dos reais, né? No caso, considerando que o nosso espaço amostral seja o conjunto dos reais. Para a primeira situação, também é sigma álgebra, tá? Esse caso aqui é o caso quando eu considero uma partição só com dois grupos, né? Só com uma partição que tenha dois conjuntos,
só, né? Que eu quebro o espaço amostral. Então, nesse caso, eu considero o x, o intervalo contendo x e y, e o complementar dele, o complementar desse intervalo, que seriam os elementos que estão fora desse intervalo de x e y, como conjuntos, né, como eventos do espaço amostral definido nos reais. Ele também é uma sigma-álgebra, tá? Porque todas as três propriedades aqui serão atendidas. O vazio será pertencente à sigma-álgebra, né? Dado um conjunto, sempre o seu complementar vai estar presente. E dada a união de dois conjuntos, dados os conjuntos pertencentes ao beta, né, a nossa sigma-álgebra, a união deles também vai estar pertencente à sigma-álgebra. As partes também, pela mesma razão, o conjunto das partes sempre é sigma-álgebra. E um contra-exemplo, né, para ilustrar uma situação onde não é sigma-álgebra. Eu tenho a sigma-álgebra contendo o conjunto vazio, simplesmente o intervalo de xy, tá? E o ômega, né, ou seja, os reais, conjuntos reais, como eventos dentro dessa sigma-álgebra. Se a gente observar, pela regra do complementar, que é a segunda regra, uma vez que eu tenho xy dentro da sigma-álgebra, eu teria que ter os pontos, né, fora do intervalo também na sigma-álgebra, que não é o caso. Eu não tenho esse conjunto aqui, ele não pertence à sigma-álgebra, portanto, eu tenho que o beta 4 não é sigma-álgebra. Muito bem. Então, a gente definiu aqui três conceitos anteriores, que é o conceito do espaço amostral, o conceito de eventos e o conceito da sigma-álgebra. Porque eles são essenciais à construção da função probabilidade. Bem, o que é a função probabilidade? Então, primeiro, eu vou considerar um espaço amostral, um ômega, tá? Que está ilustrado aqui como um conjunto de eventos, onde o W vai ser um dos elementos, né? Eu estou de maneira genérica, o W é um elemento do espaço amostral pertencente. Então, nos exemplos que a gente viu lançamento de moedas, então seria o W poderia ser o H ou o T, o elemento H e T, né? No caso das faces, o elemento 1, 2, o elemento 3, o elemento 4, o elemento 5, o elemento 6. E no caso dos reais, um número, né? Um ponto sobre a reta real é um dos elementos. Dado um ômega, eu vou, a partir do ômega, poder definir uma sigma-álgebra, tá? E aqui, eu vou ter, então, a sigma-álgebra como um conjunto, só que ela é um conjunto de eventos, né? De subconjuntos de ômega, do nosso ômega. Esses eventos eu estou definindo de maneira genérica como sendo A, tá? Então, estou colocando como... primeiro, esse conjunto é uma sigma-álgebra, né? Definida pelas propriedades, e a gente está denotando os eventos pertencentes à sigma-álgebra de maneira genérica como eventos A. Então, como o próprio nome diz, a função probabilidade, eu vou definir que uma função probabilidade, bem, se é uma função, ela tem um domínio. No caso, o domínio da função probabilidade vai ser a sigma-álgebra, ou seja, ela é uma função que vai pegar um elemento como argumento, um elemento da sigma-álgebra, portanto, ela vai pegar um evento como domínio, né, como argumento da sua função. E, como toda função, tem um contradomínio. O contradomínio vai ser o intervalo sobre os reais, né, sobre a reta real, que vai do valor 0 até o valor 1, tá? No segmento de reta real. Então, eu vou ter que a função probabilidade, ela é, então, uma função que tem o domínio na sigma-álgebra. Portanto, o argumento dela é um evento de uma sigma-álgebra. E o contradomínio vai ser valores entre 0 e 1, tá? Um segmento de reta na reta real. Só que não é só isso, tá?
além disso, né, a gente definiu aqui o domínio e o contradomínio dessa função, não pode ser uma função qualquer. Ela vai seguir os axiomas, chamados axiomas de Kolmogorov, que são propriedades para normatizar a função P. Quais são essas propriedades? Bem, os axiomas de Kolmogorov são 3, tá? O primeiro é o seguinte, vamos supor, para todo evento A que eu tiver dentro da sigma álgebra, né? Todo evento que estiver inserido na sigma álgebra, eu vou ter que a probabilidade de A, né? Ou seja, a função probabilidade aplicada ao evento A sempre será maior ou igual a zero. Ou seja, ela é não negativa, né? Segundo, a segunda propriedade, né, o segundo axioma de Kolmogorov, é que a probabilidade do espaço amostral, né, ou seja, de ômega, que é, né, que está presente sempre em uma sigma álgebra, sempre vai ser 1. Então, o valor da probabilidade de ômega, né, da função probabilidade aplicada ao evento ômega, vai ser 1. E a terceira propriedade é a seguinte, é que se eu tiver um conjunto de eventos A1, A2, A3, AN, quaisquer, dentro da sigma álgebra, né, presentes na sigma álgebra, e esses eventos são disjuntos 2A2, eu vou ter que a união, né, eu vou poder fazer a união desses eventos, né, naturalmente. E lembre-se que, pela nossa propriedade, que define a sigma álgebra, se um conjunto de eventos está na sigma álgebra, a união também está na sigma álgebra. Então, eu vou ter como resultado que a probabilidade da união desses eventos que estão dentro da sigma álgebra vai ser igual à soma das probabilidades de cada uma dos eventos pertencentes na sigma álgebra. Então, retomando, eu vou ter que a união é um conjunto, é um evento dentro da sigma álgebra. Tá? Dados esses eventos aqui, a união deles também vai ser um evento dentro da sigma álgebra. Portanto, a probabilidade da união vai ser igual ao somatório da probabilidade de cada um dos eventos individualmente colocados. E isso considerando que eles são disjuntos 2A2, ou seja, que nenhum dos eventos tomados 2A2 tem interseção, todas as interseções são nulas, são vazias entre esses conjuntos. Ok, vamos ver alguns exemplos, então, da construção de funções de probabilidade. Só deixando claro que os elementos de uma função de probabilidade, ou seja, os elementos-chave que a gente tem de uma função de probabilidade são o espaço amostral, tá? A sigma álgebra, que é definida a partir desse espaço amostral, que podem ser várias, né? E, finalmente, a definição da função probabilidade, que vai ser que tem como domínio a sigma álgebra e tem como contradomínio o intervalo entre 0 e 1. Ok, vamos pegar o primeiro fenômeno que a gente tinha estudado, que era o fenômeno de lançamento de uma moeda. Então, eu vou lançar uma moeda e observar o resultado da face resultante desse experimento, que seria, nesse caso, definiria o nosso espaço amostral como sendo H e T. A partir do espaço amostral, a gente definiu algumas sigma álgebras. Eu vou trabalhar só com uma específica, que é o conjunto das partes. Tá? Nesse caso aqui, esse conjunto é o conjunto de todos os eventos a partir do nosso espaço amostral. Ele é uma sigma álgebra, a gente mostrou isso, né? Portanto, ele vai ser o domínio da aplicação da função probabilidade. Então, só para destacar aqui, por construção, eu tenho que o conjunto das partes, para conjuntos enumeráveis, né, e finitos, obviamente, eles têm sempre, eles vão ter sempre 2 elevado ao número de elementos do espaço amostral
como número de elementos dentro dessa sigma álgebra, né? Considerando a sigma álgebra como um conjunto das partes. Nesse caso específico, então, o tamanho da sigma álgebra definida aqui, como conjunto das partes, vai ser 2 elevado ao tamanho do espaço amostral. Nosso espaço amostral tem 2 elementos, né? Portanto, vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4. Né? Os 4 conjuntos aqui, ou 4 eventos pertencentes a essa sigma álgebra. Ok, a partir dele eu vou definir uma função probabilidade. Então, eu vou definir a função, né, probabilidade, de tal maneira que ela obedeça os axiomas de Kolmogorov. Né? Então, a primeira, se a gente se recordar, entre as propriedades, lá uma propriedade colocada é que a probabilidade do ômega é igual a 1. Né? Qualquer evento, para qualquer evento presente da sigma álgebra, a primeira construção é, primeiro, que lógico que a probabilidade tem que ser maior ou igual a zero, né, para qualquer evento, mas vamos tomar o primeiro evento que a gente vai explicitar aqui, que é o ômega, e ele tem que ser igual a 1 por construção do segundo axioma de Kolmogorov. A probabilidade de vazio, né, a gente vai, nesse caso, o valor vai ser zero, por construção, né, por derivação da propriedade. A gente vai ver, inclusive, demonstrações desse resultado. Eu tenho a derivação, que a probabilidade de vazio vai ser igual a zero. E aqui eu vou colocar, né, que é uma situação para se assemelhar à situação prática que a gente está ilustrando, né, com a probabilidade da observação do evento H aqui ser meio e do evento contendo a face T ser meio, tá? Ou seja, perceba que todos os elementos da sigma álgebra, eles têm probabilidades associadas, claro, eu apliquei a função probabilidade de cada um deles, com valores, nesse caso aqui, né, 1, respectivamente, meio, meio e 0, e todas essas, a construção dessa função aqui, ó, ela respeita todos os axiomas de Kolmogorov, né? Todos os axiomas são respeitados pela aplicação da função aqui aos elementos da sigma álgebra. Aqui eu poderia também tomar qualquer valor P que tivesse no intervalo 0 e 1, poderia ser definido aqui. Aqui a gente simplesmente colocou meio para se assemelhar a uma situação real, onde você considera moedas honestas, né? Mas eu poderia tomar qualquer valor P aqui, desde que o valor estivesse entre 0 e 1, e essa função aqui definida seria uma função probabilidade. Vamos ver o segundo exemplo associado ao lançamento de dados, tá? Então, desculpa, ainda no lançamento de moedas, só que agora a gente vai trabalhar com duas moedas. Ao invés de lançar uma única moeda, eu vou lançar duas vezes. E olha que interessante, o espaço amostral agora, né, ele vai ser o par de resultados de cada moeda, né? Ele vai ter como elemento o par de resultados de cada moeda. Então, os resultados possíveis que eu teria seriam HH, cara a cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. Então, essa é a lista de resultados no nosso espaço amostral. Portanto, nosso espaço amostral ele tem 4 elementos aqui, né? Ele tem 4 elementos aqui dentro do nosso espaço amostral. A partir desse espaço amostral, eu posso definir uma sigma álgebra. E aí a sigma álgebra como, né, ela tem dentro de si eventos, né, e tem que respeitar as propriedades. Nesse caso aqui, a gente está considerando o conjunto das partes do espaço amostral, tá, como referência. Ou seja, seria o conjunto vazio estaria na sigma álgebra, o conjunto contendo somente o resultado cara a cara, somente o resultado cara-coroa, que estaria aqui, né? Somente o resultado coroa-cara, somente o resultado coroa-coroa. Todos aqui, ó. Então, todos são eventos que têm um elemento só. Mas eu poderia considerar os eventos contendo dois elementos. Então, cara-cara, cara-coroa, né? Cara-cara,
coroa, cara, né? Cara, cara, coroa, coroa. Depois, cara, coroa, coroa, cara, né? Ou seja, todas as combinações desses elementos 2 a 2 figurariam como eventos com dois elementos aqui, ó. 3 a 3, da mesma forma, então pegando três elementos aqui, sempre formando conjuntos diferentes, né? Para definir eventos diferentes. E, finalmente, tomando 4 a 4, seria o próprio espaço amostral aqui, ilustrado. Nessa situação prática, eu poderia aplicar a mesma regra do conjunto das partes, né? Porque aqui eu estou lidando com o conjunto das partes. E, nesse caso, o tamanho da minha sigma-álgebra, definido como conjunto das partes, ela vai ser 2 elevado ao número de elementos no meu espaço amostral. Como eu tenho 4 elementos no meu espaço amostral, né? Os 4 pares aqui de resultados possíveis, portanto, o nosso número de eventos aqui dentro dessa sigma-álgebra seria 16. Só destacando que essa regra só é válida quando você define a sigma-álgebra como o conjunto das partes do seu ômega. Bem, finalmente, eu vou definir uma função probabilidade. Nesse caso aqui, eu defini só valores para os eventos individuais, os eventos contendo só um elemento aqui, né? Que seria o cara a cara, coroa, cara coroa, cara coroa. Opa, ficou incorreto aqui, tá? Aqui tá invertido. Seria coroa cara, seria um resultado diferente. E coroa coroa finalmente. Cada um deles com 0,25, tá? Quando eu defino dessa forma, eu estou definindo só para alguns eventos. Eu estou definindo só para esses eventos aqui, ó. Naturalmente, eu não defini nem para o vazio, que a probabilidade seria 0, e para o ômega, que a probabilidade seria 1. Mas eles estão automaticamente definidos, assumindo que essa é uma função probabilidade. Mas definindo só esses eventos aqui, ó, eu já consigo definir todas as probabilidades dos outros eventos. Como que eu posso mostrar, né? E exatamente isso. Como é que eu posso mostrar os outros eventos e as suas respectivas probabilidades? Bem, para fazer isso, eu vou usar de teoria de conjuntos, né? Então, um exemplo. Vamos considerar como referência, então, um evento que tenha o par ordenado cara, coroa, 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 tá? Então, é um evento que tem dois elementos aqui contidos. Bem, por teoria dos conjuntos, eu sei que esse conjunto aqui é a união desses dois conjuntos, né? Do cara, coroa, coroa, coroa. Além disso, eu sei que esses dois conjuntos eles são disjuntos. Eles não têm, a interseção deles é nula. Porque, inclusive, só tem um elemento, e aqui só tem um elemento, e aqui só tem um elemento. E eles não estão, né? Obviamente, a interseção desses dois conjuntos é nula. Se a interseção deles é nula, portanto, eles são disjuntos, por construção da função probabilidade, né? Ou seja, a partir do axioma 3, eu digo que a probabilidade da união desses dois eventos é a soma das probabilidades de cada um dos eventos respectivos, assumindo, óbvio, que eles são disjuntos. Portanto, é a soma. Como eu tenho os valores para cada um desses eventos, né? A probabilidade 0,25 aqui e 0,25, naturalmente substituo e somando os dois resultados eu tenho que a probabilidade desse evento é 0,5. Os outros eventos podem ser obtidos de maneira análoga, né? Então, da mesma forma, aplicando propriedades de teoria dos conjuntos, né? E os axiomas, eu vou poder obter todas as probabilidades sobre qualquer evento dentro da nossa sigma-álgebra. Bem, vamos ver o exemplo 3, né? O exemplo 3, a gente vai alterar um pouquinho a dinâmica e a gente vai ilustrar um caso onde a gente trabalha com espaço contínuo, né? Só que na definição do espaço amostral, só que não trabalhamos com a escolha de um número aleatório. Então, não sei,
a audiência aí, mas se alguém já jogou um jogo de dardos, né? Um jogo de dardos, na verdade, um jogo onde eu tenho um alvo, né? E a gente, a uma certa distância fixa, pega esses objetos aqui, ó, né? Que são pontiagudos, são chamados dardos, e atira para tentar acertar em determinadas regiões aqui, e cada região tem uma determinada pontuação associada. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai considerar como o fenômeno é o resultado do meu lançamento, tá? O resultado do lançamento só vai poder estar dentro desse conjunto aqui, ó. Ou nesse caso aqui, do círculo, que a gente vai considerar como sendo o resultado do fenômeno. Portanto, se eu olhar sobre essa ótica, eu vou ter que o meu espaço amostral é o conjunto de pontos nesse círculo aqui, ó. Nesse círculo total. Então, eu tenho o conjunto desses pontos aqui. Se a gente olhar do ponto de vista matemático, né, então tem uma restrição de que o conjunto... e aí a gente vai tomar que esse círculo tem raio unitário, né? Eu vou ter o conjunto de pontos, dado que a restrição é que o x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual a 1. A equação simplesmente do círculo vai definir todos esses pontos aqui, ó, os pontos dentro dessa região, né, e figurando dentro do círculo aqui. Então, esses são os resultados possíveis. Portanto, nosso conjunto ele é não enumerável, né? O nosso espaço amostral aqui ele é não enumerável, diferente dos exemplos anteriores que a gente colocou. Mas se eu tomar o conjunto das partes, ou seja, o conjunto de subconjuntos desse espaço amostral, né, ou o conjunto de todos os eventos desse espaço amostral, ele será uma sigma-álgebra. E para cada um deles, eu posso definir, para cada um dos elementos, né, dos eventos aqui pertencentes à sigma-álgebra, eu terei uma probabilidade definida. Como é que eu vou definir a probabilidade? Só reforçando que o nosso conjunto, nesse caso o espaço amostral aqui é não enumerável, né? Eu não tenho condições de enumerar cada um dos pontos aqui presentes no meu espaço amostral. E, portanto, vai acontecer a mesma coisa no conjunto das partes. Eu não tenho condições de enumerar o conjunto das partes, como nos exemplos anteriores, mas eu tenho condição de criar esse conjunto, definir esse conjunto das partes e, principal, definir uma função probabilidade sobre os elementos do conjunto das partes, ou sobre a sigma-álgebra. Nesse caso, a gente vai definir o seguinte, que supondo A como sendo, óbvio, um elemento da sigma-álgebra, um evento da sigma-álgebra, a probabilidade aqui vai ser definida como sendo a área de A, tá? A área que perfaz a região A, né, com os pontos de A, dividido por 2π. Tá? Dessa maneira, eu tenho uma função probabilidade definida aqui para qualquer evento possível pertencente a essa sigma-álgebra. Eu não vou me preocupar em demonstrar, mas seria possível demonstrar que essa função é uma função probabilidade. Bem, algumas observações finais, tá? Primeiro, a gente está apresentando aqui probabilidade no nível introdutório, tá? Então, os conceitos-chave aqui a gente não está explorando e não está tentando aprofundar mais do ponto de vista teórico, mas os conceitos-chave estão presentes, que são o espaço amostral, a definição de eventos sobre esse espaço amostral, o conjunto sigma-álgebra, definido sobre esse espaço amostral, e a função probabilidade, que vai usar todos esses conceitos anteriores para ser definida. Que é basicamente o que eu estou falando aqui, né? A parte de teoria dos conjuntos vai ser muito utilizada porque os elementos-chave da função probabilidade são conjuntos, né? O espaço amostral, a sigma-álgebra definida sobre esse espaço, bem como eventos definidos sobre a sigma-álgebra. Todos eles são conjuntos e, naturalmente,
A função probabilidade vai depender de um forte conhecimento sobre teoria dos conjuntos. Bem, com isso a gente termina a nossa videoaula de hoje e eu vejo vocês numa próxima.